Shalom, shalom. Já vamos continuar onde paramos a última vez, nas leis de pensamentos, no Mishnah Torah, o primeiro capítulo, e deixamos na terceira lei. Então vamos abrir aqui o Rambam. Então, diz aqui o Rambam, terceira lei, הלכה שלישית. וכשם שמברכים על הניה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה. Como a gente temos uma benção em todo prazer que a gente temos, como explicámos antes, bebe, come alguma coisa, diz uma benção antes de comer. כך מברכים על כל מצווה, מצווה. Também temos uma benção antes de fazermos uma mitzvah. ואחר כך יעשה אותה. Depois é que fazemos. Então, como temos o, a, a regra general, Brachá ve'le'asiatá. Primeiro demos uma benção, fizemos a benção, e depois é que fizemos a mitzvah. וברכות רבות תיקנו חכמים דרך שבח והודאה ודרך בקשה. E nossos sábios já arranjaram muitas pensões diferentes, maneira de louvar o Eterno, ou agradecer, ou pedir que dele escolha taburet também, porque para a gente sempre recordarmos o Eterno. ואף על פי שלא נהנה ולא נעשה מצווה, ולא עשה מצווה, até se ele não teve nenhum prazer, ou não fez uma mitzvah, também diz uma benção. Vamos explicar. Na próxima הלכה entramos mais nos dados. נמצא כל הברכות כולן, שלושה מינים. Então, a gente encontramos cá três tipos de benções. Brachot anayá, as benções de prazer, physical, ou talvez comer, beber, cheirar. Brachot mitzvot, e as benções ligadas a mitzvot. Brachot ayirá, e as benções de vista. Quer dizer, ele vê alguma coisa que, por exemplo, não vê o mar há muito tempo, uma criação bonita do Eterno, uma montanha, alguma coisa assim. Os nossos sábios também arranjamos brachot para essas situações. שיהיה שאין דרך שבח והודאה ובקשה. Então, estes três tipos de benções, através de louvar o Eterno, agradecer e pedir. Que dele escolha tabore tamid, virá mimeno, porque outra vez, para sempre recordarmos o Eterno e ter temor dele. E continua aqui o Rambam, הלכה ה' ונוסח כל ברכות עזרא ובית דינו תקנום. E as palavras, todas as benções, quem é que arranjou estas barrotas? O primeiro, a maneira que a gente diz ele, foi Ezra e o Bedin dele. O Ezra que voltou para Israel da Babilônia, do exílio de Babilônia, ao tempo, ao princípio da segunda Beit HaMikdash, quando estava ainda a construir o Beit HaMikdash a segunda, ele e o Beit Din dele, que a gente chama Anshe Knesset Gedulá, eles é que arranjaram o marido destas barrotes e a maneira que a gente diz. Vem a Willis Notam. E não é certo para a gente mudar a versão ou como eles arranjaram. ולא להוסיף על אחד מהם ולא לגרוע ממנו. E também não tirar ou meter palavras nessas menções. וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, אינו אלא טועה. E todo que tenta mudar a maneira que as brachot são ditas, as pessoas são ditas e as palavras, está enganado. Mas porquê? Só entenderes um bocadinho, vamos aqui também abrir aqui o Rambam. Nas leis de Tefilá, aqui no primeiro capítulo, na quarta alahá, na quarta lei, diz assim: Kevin Shiglu Israel bemei Nebuchadnezzar, Arashá, porque Israel saiu no exílio no tempo de Nebuchadnezzar. Nitarvu beparas ve'avan ve'shara omot, e ficaram misturados em Paras, em Pérsia, em Grécia e outras terras. ונולדו להם בנים בארצות הגויים, e nasceram eles crianças nas terras das nações. ואותן הבנים נתבלבלו שפתם. E esses miúdos, essas crianças, ficaram com uma língua um bocado, vamos dizer, uma língua um bocado confusa. והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת בלשונות הרבה. Então cada um falava uma mistura de línguas. Como
saíram, foram para estas terras e cresceram nessas terras e aprenderam outras línguas. Com certeza também guardaram o hebraico e também arameu, mas como cresceram com uma mistura de línguas, nem sempre, como eu explico aqui, וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר על צרכו בלשון אחת אלא בשיבוש. Então, quando ia falar a nossa língua sagrada, hebreu, não conseguia expressar-se mesmo de maneira mais como devia ser. Porque, pronto, desceu com muitas línguas e tem uma mistura de línguas. Shenemar, como temos o versículo em Nehemia, o Benehem Hetzi Medeber Ashtotit, o Ena Mekirim Ledeber Yudit. Em meio deles falam Ashtotit, que é uma parte de Eretz Israel, mas como é que parece que não falavam bem hebraico aí, falavam se calhar mais como grego, alguma coisa. Vena Mekirim Ledeber Yudit, e não falam Yudit, não falam hebraico como é que se deve. וכלשון עם וכל לשון עם ועם, וכמו toda nação e nação. Então, quer dizer, porque viram que a mistura, que saíram no exílio e perderam o hebraico num nível alto e começaram a falar todas as línguas. Então, quando queriam expressar-se, quando queriam falar e rezar como deve ser em frente ao Eterno, não tinham a língua. Então, os nossos sábios, verem o problema, arranjaram as brachot, uma certa maneira que tem uma língua elegante e ao mesmo tempo simples para a gente louvar o Eterno. Não entramos agora também aqui no Kabbalah, também tem razões porque é que as brachot são ditas de uma certa maneira, mas deixamos aí. Então continua aqui o Rambam. וכל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות, אין הברכה, אלא אם כן הייתה סמוכה לחברתה. Então aqui temos que explicar alguma coisa. Que diz aqui o Rambam, toda benção que não tem, que a gente não dissemos o nome do Eterno, e também que ele é rei, que é o reino dele, não é considerado uma brachá. Quer dizer que se ele disser a brachá, a benção, sem o nome do Eterno, ou sem dizer que ele é o rei do mundo, não é considerado uma benção e tem que dizer outra vez. Então, para entender isto um bocadinho mais, vamos aqui agora abrir o tour. Orahaim, Siman Rid, 214. E aqui o tour, Rabbeinu Yaakov Ben Asher, traz aqui a Gemara. Amar Rav, Ko bracha she'en ba haskarat Hashem, en a bracha. Então diz o Rav, toda benção que não menciona o nome do Eterno não é bracha. Rabbi Yohanan amar, Ko bracha she'en bo malchut, en a bracha. E Rabbi Yohanan diz toda benção que não tem, que fala que o Eterno é o Rei do mundo, não é considerado uma brachá. Então temos que explicar isto. Não quer dizer que Rabbi Yohanan, quer dizer, se ele disser só que o Eterno é Rei do mundo e não disser o nome do Eterno é uma brachá. Não, não. Então, acordo com o Rav que tem de ser o nome do Eterno, mas ele mete outra condição que também que tem de ser que o Eterno é Rei do mundo. Veri נסתפק עם הלכה כרבי יוחנן או לאו. E Rabi Yitzhak, parece que aqui é o Rabi Yitzhak, tem dúvida que a halakha é com o Rav ou Rabi Yohanan. De Amar Abai, porque Abai na Gemara diz de Rav Mistabra. As palavras de Rav têm sentido. Parece que ele tem mais lógica na maneira de maneira de ver as coisas. ונפקא מינה, שאם דילג מלכות והזכיר השם, שלא יחזור וברך. Então, qual é a diferença da opinião deles? Como explicamos antes, se ele vai com o Rav e diz a benção sem dizer que o Eterno é Rei do mundo, ele não tem de se repetir a brachá. Mas se ele vai com o Rabbi Yohanan, ele tem que sempre repetir a brachá. Então, diz aqui o Tur, שאם דילג מלכות, se ele não meter na benção que o Eterno é Rei do mundo, שלא יחזור, não há de voltar a dizer ברכה outra vez. דשמע הלכה כרב, porque lá a הלכה é com o Rab. mas vemos que Rabi Hai Agon, פסק רבי יוחנן,
Rabi Ai foi de acordo com Rabi Yohanan e não como Rav, como Abai pensava. Por quê? Quem cantava Rambam, e o Rambam, como já vimos, também está no acordo. Kol ברכה שאין בה, como ele diz, כל ברכה שאין בה השכרת שם מלכות, אינה ברכה. Toda benção que não tem, não recorda o nome do Eterno, e não diz que ele é o rei do mundo, não é considerado uma brachá. Sim? E aqui o Beit Yosef, aqui a explicar este tour, ele traz o Rosh aqui a explicar qual é a diferença de opinião entre eles. ומה שכתוב רבנו Verri nistapek im alachak Rabbi Yohanan. Aquilo que diz aqui, quer dizer, o Tur, Rabbeinu Yaakov Ben Asher, que o Rabbi Yitzhak tinha dúvida que a alachá era com o Rabbi Yohanan. וכן כתב שם הראש, escreveu o Rosh, que era o pai do Rabbi Yaakov Ben Asher, והטעם שנסתפק משום דאף אגב דקיימה לן כרב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן. Até a gente temos principal diz qual é uma diferença de opinião entre Rav e Rabbi Yohanan. Sim, que Rabbi Yohanan, alahá normalmente é que Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan ve Havero, alahá que Rabbi Yohanan. Se é uma diferença de opinião entre Rabbi Yohanan e um dos sábios do seu tempo, alahá que Rabbi Yohanan. Acha, mas aqui, Kevin Damar Abai Kavnate de Rav Mistabra, como disse Abai, que era um Amorá, na Gamará, diz que parece que é mais entendido que alahá que Rav, se calhar é Rav e Rabbi Yohanan. Até que temos um principal, temos um principal que quando há uma diferença de opinião entre Rav e Yohanan e um dos sábios do seu tempo, alahá que Rabbi Yohanan, mas é como o Bai aqui na Gamará diz, Mistavra, dá sentido que é com Rav, e que é mesmo de alahá que Rav. Podemos ser, se calhar, que alahá que Rav. Ou dirmos, ou se calhar, que de não amar a Bai, ela amistava. Mas como diz a Bai, amistava, está sentido, mas não diz que a alahá que morava, diz há sentido, não amar Behed e alahá, e não diz de maneira certa que alahá é corrava. Alma lo pasika le milta. Quer dizer que ele não foi, a gente não vamos um acordo com o Rav. A Darina, לכללן דהלכה כרבי יוחנן. Então voltamos ao principal general, que alahá, quando há uma diferença de alahá entre Rabbi Yohanan e Rav, um dos sábios do seu tempo, alahá que Rabbi Yohanan. Então explicou porque que era a dúvida aqui. E também vemos que alahá, cumprimos o Shulchan Aruch, também no mesmo Siman, Read, 214, escreve aqui o Shulchan Aruch. Ok? Vimos que o Rambam vai muito claro que alguém diz a benção sem Shem e Malchut, quer dizer, sem recordar o nome do Eterno e também que é o Rei do mundo, não é considerado uma brachá e tem que voltar, não é? Depois o Tur, vemos o Tur, que diz que o Ri, parece que é o Rabi Yitzhak, tinha dúvida que a Alachá é com o Rav ou Rabi Yohanan. Lama? Por quê? Porque a Gamará diz que a Bai diz, olha, a maneira de Rav ver as coisas parece mais certo. Mas, como a gente temos um principal que diz que quando há uma dúvida entre Rabbi Yohanan e um sábio do seu tempo, Alachá que Rabbi Yohanan, então, como ele não diz claramente a Bai na Gamará que Alachá que Rav, então voltamos outra vez ao principal que Rabbi Yohanan e Haveró Alachá que Rabbi Yohanan. Então, como é que o Shulchan Aruch escreveu Alachá? Então diz aqui o Shulchan Aruch. כל ברכה שאין בו הזכרת שם ומלכות, אין הברכה. Toda benção que não tem o nome do Eterno e também não tem que o Eterno é mundo de Olam, é no brachá, não é considerado uma brachá. Quer dizer que ele tem que repetir. Se ele esqueceu de dizer Melech Olam, rei do mundo, ele tem que voltar outra vez. Veim dileg, Shem ou Malchut, e se não meteu o nome do Eterno ou que ele é rei do mundo, Yahzor, tem que voltar. Filho lo dileg ela tevat olam. Até só esqueceu de dizer que é o rei do mundo, quer dizer, sem rei.
a palavra העולם, quer dizer, do mundo, לבד צריך לחזור ולברך דבלך לבד אינו מלכות. Porque não, só ser rei, ok? Diz, abençoado seja o eterno rei, que deu a gente tal e tal, não é considerado uma brachá, tem também que ter a palavra do mundo, rei do mundo, porque diz só o rei não chega. Então vimos aqui claramente que o Shulchan Aruch também está como o Rambam, que alahá, quem diz uma brachá, uma benção, sem recordar o nome do Eterno e também que é rei do mundo, incluído a palavra do mundo, não é uma brachá e tem que repetir. Então voltamos aqui outra vez ao Rambam e ele continua. כי, como deixamos, וכל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות, אין הברכה, אלא אם כן הייתה סמוכה לחברתה. Isto também temos que explicar. Se ele diz uma benção sem Shem Malchut, sim, não é considerado uma brachá. Solamente estava ligada a outra brachá. Sim, normalmente a gente, quando começa uma benção, a gente demos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam e continuamos. Quer dizer, abençoado sejas tu, eterno, o nosso Deus, Criador do mundo, ou Rei do mundo, quer dizer, e ponto, continuamos a brachá. Então diz aqui, normalmente começamos assim uma brachá. Se é curta, temos, por exemplo, a Shakol Niabirvo, todo foi criado pelas palavras dele. Sim? Mas se é uma brachá comprida, normalmente abre-se com essa tradição, com essas palavras, e depois ao fim, dizemos Baruch atah Hashem, Borei Olam, por exemplo. Sim? Depois temos abençoado seja o Eterno, o Rei do mundo, o Criador do mundo, alguma coisa assim. Sim? Mas aí vi o brachá, a benção ao fim, não se recorda, não é preciso recordar que é o rei do mundo, porque abriu-se com essa brachá. Se a benção é cumprida, abre-se com, tens que recordar o nome do Eterno e também que é rei do mundo, e ao fim, fecha-se a brachá, se é cumprida, também Baruch atah Hashem, louvado seja o Eterno, abençoado seja o Eterno, o que for a brachá. Sim? Aí não é preciso recordar o que é o rei do mundo. Agora, se há duas barrotes assim juntas, por menos vamos ver o exemplo de barrote de Shema, que a gente leva Shema, temos barrote de Shema, começa, começa assim, mas a segunda barra não abre-se com Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Não abre-se com essas palavras. Porquê? Porque está ligada à próxima e é uma brachá comprida. Ou podemos também dar o exemplo de Amidah, quando reza Amidah. As próximas brachot não começam com Baruch atah Hashem. Sim? Fecham, mas não abrem. Porquê? Porque estão ligadas às brachot anteriores, que a primeira começou Baruch atah Hashem. Em verdade, se a gente vemos a Amidah, a primeira brachá da Amidah não abre-se com Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Não fala de que ele é o rei do mundo. Mas aí há uma razão especial, não vamos entrar a isso agora, mas normalmente isso é a situação. Abre-se com Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, abençoado seja o eterno nosso Deus, o rei do mundo, que tal, com a brachá, pois se é curta, acaba-se logo ali, a brachá, se queria Deus, a fruta da árvore. Pronto, dizemos barra, comemos, tal. Se é uma reza comprida, como a gente temos na tefilá, ou alguma coisa assim, nas nossas orações, é comprida, abre-se com Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, continua até ao fim, quando chega ao fim da barra, diz outra vez que Baruch atah Hashem que criou as luzes ou alguma coisa, e a próxima brachá está ligada a essa, não abre outra vez com Baruch, está ligada. Esse que aqui está a explicar o Rambam. Mas ao fim, depois fecha Baruch Hashem, qual é que for. Como vê os exemplos nas brachot de Shema. É isso aqui está a dizer o Rambam. Kol brachá she'en ba haskarat Shem Malchut, toda benção que não se diz ou não se recorda o nome do Eterno
e também que é o rei do mundo, é no brachá, não é conhecido uma brachá. Solamente im כן היה סמוכה לחברתה, solamente estava ligada a uma outra benção que começou com essas palavras. Assim já não é preciso outra vez recordar o que é rei do mundo ou que abrir, que abençoado ao eterno, o rei do mundo. Sim? Ok, então vamos deixar aqui para hoje. E Bezat Hashem, continuamos em Alachá Vav para a próxima vez. Tudo melhor.